Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, nosso espaço e nosso ponto de encontro com os principais empresários, executivos, as autoridades, as instituições que fazem o Brasil que dá certo, em especial que contribui para o desenvolvimento de Santa Catarina. Recebemos hoje o empresário Paulo Reales, CEO da Sterling Corporate, um grupo de negócios voltados à tecnologia, à discussão de temáticas tributárias, mas também à construção e desenvolvimento de projetos especiais. Paulo Reales, grande empresário que tem sede da sua organização em São Paulo, atua em todo o Brasil, escolheu Santa Catarina como a sua primeira base de expansão alguns anos atrás e, a partir disso, sua penetração no sul do país aumenta de maneira muito forte. Nós vamos explorar aqui com ele, em especial, 3 temas. Naturalmente, esse ambiente relacionado a projetos incentivados, sociais, em que as organizações possam, através das leis de incentivo vigentes, direcionar recursos para causas em que acreditem. Vamos falar também sobre o ambiente de reforma tributária no Brasil e seus impactos, mas principalmente performance. Ele que, além de um empresário super bem-sucedido, também é piloto da Porsche Cup e, com a sua vivência prática, consegue equilibrar essas diversas facetas necessárias hoje para um líder de sucesso, que, em primeiro lugar, tem que estar bem consigo mesmo. Paulo, seja super bem-vindo ao Lead Talks, mais uma vez, e como você é multifacetado, dessa vez eu queria explorar um pouco mais esse último ponto pelo qual a gente começou a falar, que é o equilíbrio e a performance individual. O Lead, não por acaso, ano passado lançou a Vertical Wellness, visto que o tema de saúde emocional, saúde física, cuidados com a alimentação, o sentido da vida, do ponto de vista até da espiritualidade, tem se tornado uma pauta presente nos líderes empresariais, especialmente pós-pandemia. Mais do que isso, a gente vê um crescimento de líderes que se tornaram embaixadores das suas empresas e das suas marcas. Eles compartilham a sua rotina e isso ajuda a criar um engajamento interno, um endomarketing, agrupar fornecedores, clientes, parceiros, mas também o público em geral acompanha a vida deles e se espelha em pessoas de sucesso. E não raro, a vida desses líderes empresariais bem-sucedidos tem a ver com disciplina, cuidados com a saúde, rotina alimentar. Você consegue não só ser bem-sucedido empresarialmente, mas também está como piloto de uma equipe, de uma categoria absolutamente competitiva, que envolve tecnologia e risco de morte, ou seja, você lida a todo tempo com a vida, né, e com uma performance absoluta. Então, eu queria te receber hoje, te ouvindo um pouquinho deste lado, o lado inspirador do Paulo Reales, que com muita disciplina e foco conseguiu ser absolutamente bem-sucedido nas pistas, né? Ontem, inclusive, antes dessa gravação, você saiu da última posição para o pódio de uma corrida absolutamente competitiva com pessoas profissionais de longa data, você que entrou há pouco na modalidade desse esporte, né? Então, queria começar por aí. Como hoje o esporte e as rotinas e disciplina que eles te trouxeram contribuem para a sua vida pessoal e profissional? Seja bem-vindo. Obrigado, Delton, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no Lead Talks. Comentávamos há pouco, né, sobre alimentação. Para mim tem sido um divisor de águas. Faz mais ou menos 5 anos que eu comecei a me preocupar com isso. Até então, a gente tomava café da manhã, almoçava e jantava e achava que isso era o suficiente. Quanto mais e mais diverso, Quanto melhor. mais e mais diverso, a gente ouvia que o prato tinha que ser colorido, né? Então você coloca uma salsicha laranja, você tá colorindo o prato. Mas eu comecei a prestar mais atenção nisso e nas coisas que me faziam bem, nas coisas que me faziam mal, nas coisas que para mim funcionavam, nas coisas que para mim não funcionavam. Eu tomei a decisão de cortar alguns itens da minha vida por questões de saúde, então açúcar, leite, glúten, químicos, corantes, etc. Foi uma decisão minha, não que isso seja para todo mundo, mas para mim fez muito bem. Perdi peso sem perceber. Segui a orientação, obviamente, médica, eu não sou médico, né? Então segui a orientação médica do Dr. Samuel Dallelaste, que é do Rio Grande do Sul. E com isso me fez muito bem, isso me deu até uma clareza sobre as coisas. Então, o primeiro pilar do wellness, que seria a nutrição, para mim funcionou muito e a gente falava de performance, né? Hoje eu sinto que eu performo muito melhor do que quando eu tinha 30 anos de idade. Quando eu tinha 22 anos de idade,
Obviamente, eu já madruguei muito trabalhando na minha vida, mas hoje, com a qualidade que eu consigo fazer, a quantidade de coisas que eu faço ao mesmo tempo, assim, até para um homem, né? Nós não somos especialistas igual as mulheres em fazer isso. Raríssimo. Raríssimos casos, mas eu me considero um porque, além dos vários negócios, vários braços que eu faço, são muitas coisas, né? Então, a gente está aqui no Lead Talks, antes de entrar era um e-mail para um cliente, e agora a gente saindo já é uma videocall no carro. Então, são coisas que eu consigo organizar muito bem minha agenda. E o segundo é a cabeça, né? Para mim, o segundo passo seria como estar forte mentalmente. É óbvio que tem diversos caminhos, né, para que isso aconteça. Tem gente que tem muita fé, tem gente que tem muita experiência. Para mim, foi o esporte, né? Você falou de arriscar a vida, né? E para muitas pessoas, dirigir a 300 km por hora e frear em 100 metros e fazer uma curva e acelerar tudo de novo e o risco de furar um pneu, sair uma porca e você bater e se machucar e até morrer é muito tenso, né? Mas lá onde eu relaxo. Então, assim, para mim, onde eu estou tenso é no meu dia a dia, atendendo os clientes, as necessidades deles, o quanto que eu posso ou não posso ajudá-los, aonde eu relaxo é na pista. Então, por mais que seja um perigo grande, o ego lá é pequeno, o risco é alto, mas a vontade é maior. E lá eu estou tão concentrado naquilo que eu estou fazendo que eu só presto atenção no meu corpo, na minha respiração, naquilo que eu estou fazendo, tentar deixar os batimentos cardíacos o mais estáveis possível. E o terceiro pilar, que é cuidando do corpo além da nutrição, sauna, né? Muito calor dentro do carro. Então, um dos treinos que eu faço, que não é só de aeróbico, é a sauna, né? É de preparar o corpo para aquela temperatura. Então, são muitas mudanças, né, que a gente faz na vida, cada uma com o seu objetivo. Mas hoje eu concordo com esse pilar. Eu acho que, como um líder, eu sou um exemplo para quem está no escritório comigo e a minha agenda é pública no escritório. Qualquer um consegue ir lá ver se eu tenho algum compromisso no dia. Então, eu acho que quando eles vêm começando muito cedo e terminando muito tarde, e eu me alimentando bem, dormindo bem, ainda fazendo atividades, trabalhando de final de semana, eu acho que, de uma certa forma, é uma pequena fagulha para eles olharem e falar, bom, se ele está fazendo, né, acho que a gente também tem que fazer o nosso. Então, eu acho que eu acho esse teu ponto ali fantástico. E eu gosto muito dessa filosofia da liderança pelo exemplo, né? E em outro momento a gente estava conversando sobre como, hoje em dia, você quer que a pessoa que é referência para você em alguma área vivencie o que ela está pregando, que haja uma coerência, né? Hoje é menos tolerado um médico fumante te dizendo para parar de fumar. É menos tolerável, talvez, um profissional que te prega saúde mental, o tempo com a família, se ele próprio não consegue ter esses momentos de felicidade no âmbito pessoal. Então, hoje, eu sinto que a sociedade, as pessoas em todos os âmbitos e esferas, estão muito atentas à coerência entre o que se fala e o que se faz. Naquela famosa frase, eu não escuto o que você diz, porque é muito alto o que você faz, né? Então, o líder hoje, a gente está nessa busca pela lógica da gestão do tempo e de um tempo equilibrado, em que a gente consiga exercer os diferentes papéis. O papel que a gente tem como marido, filho, irmão, pai, amigo, em vida profissional, como empresário, cuidando de si próprio. Ou seja, é difícil você equilibrar tudo isso e ter plenitude no que realiza, ser alguém feliz, né? E não como num passado recente, Paulo, essa ideia de que o empresário bem-sucedido era alguém fora de forma, que se orgulhava em não tirar férias. E eu escrevi recentemente um artigo com esse tema do saúde e bem-estar, onde eu comentei que os símbolos de status empresarial e de sucesso empresarial mudaram. Sai o Rolex, entra o Garmin. Ou seja, hoje as pessoas estão cada vez mais querendo mostrar que o seu sucesso tem a ver com tempo para ter saúde mental, para viajar, para estar com amigos, família, ter vida saudável e trabalhar profissionalmente. Então, eu queria te ouvir, você que vivencia isso, o quanto que você acredita que essa sua atenção e disciplina, o seu autocuidado, vamos chamar assim, melhorou a sua performance empresarial, considerando que até muito pouco tempo a gente achava que isso era um fardo, né? Ou seja, poxa, agora eu tenho que ir para a academia, poxa, agora eu tenho que cuidar em beber mais água que eu estou esquecendo. Isso era um problema que eu adicionava, uma camada de preocupação que me atrapalhava. Bom mesmo se eu não tivesse isso para poder aí se enfocar no meu negócio, né? Como é que te percebe
essa dualidade? Legal. Bom, primeiro, eu ainda, por mais que seja um líder nas minhas empresas, eu me considero um aprendiz em vários outros âmbitos da minha vida. Então, eu sou muito observador das coisas que também me inspiram e eu acho que isso pode inspirar as outras pessoas. Eu fiz uma palestra com o Bernardinho, certa vez, e alguns anos atrás, né, eu era um aspirante a líder. Eu já era sócio de um escritório, mas as minhas equipes que eu controlava eram muito pequenas, então era muito mais fácil, né? Tá tudo dentro de casa. Hoje a gente está falando em filiais fora do estado, times locais, sócios locais, então fica muito maior toda a estrutura. E aí eu perguntei para o Bernardinho e falei, Bernardinho, eu olho para mim e naquele momento da minha vida, né, com 29 anos de idade para 30, eu era um excelente jogador, eu era um camisa 10 maravilhoso, era um capitão muito bom. Chama para mim, deixa comigo, eu resolvo. E eu falava, Bernardinho, eu olhava para você e falava, você é o contrário. Você como jogador foi um jogador muito bom, mas você nunca foi o líder, porque você tinha uma geração de grandes outros jogadores. Mas quando você se tornou treinador, para mim, você foi o maior treinador da história. E como que é essa virada, né? Você era um jogador talvez mediano, mas foi o melhor líder. Eu falei, eu acho que eu sou camisa 10, mas me falta ainda para o líder. O que falta para mim? E ele me disse exatamente isso. Ele falou, Paulo, a liderança ela está em 2 pilares, né? Você identificar as necessidades do teu time e você fomentar aquilo. E você ser o oxigênio para aquela fagulha interna. Então, não adianta você querer incentivar aquele que não tem a fagulha. E o segundo é o exemplo, né? Não basta o treinador ir lá e falar, você tem que levantar e ir lá treinar às 6 horas da manhã, se ele não estiver lá para levantar a bola para o cara cortar. Então, essas 2 palavras do Bernardinho, né, me geraram esse sentimento em que eu percebi que eu precisava deixar o campo. É óbvio que tem algumas coisas do escritório que eu ainda toco, né, alguns clientes que eu ainda preciso participar, mas é muito mais pela experiência, né, então, diferente do esporte, né, você não sai 100% de cena, mas muito do legado que eu deixei. Né, eu acho que muitas dessas coisas são faladas. Né, não, quando o Paulo estava aqui era assim, o Paulo faria desse jeito, o Paulo acredita nisso, então... São coisas que eu posso falar porque eu sempre dei o exemplo. Então, eu já fui um jogador e quando era jogador eu dava o exemplo. Então, a minha empresa, quando começou a Sterling, eu era o camisa 10. Eu estava junto com o TI desenvolvendo ferramenta, eu estava no dia a dia fazendo os trabalhos e eu estava na rua prospectando clientes. Então, é muito difícil para algum funcionário hoje pegar um histórico do escritório e, não tenho isso, porque já foi feito, já foi provado. Então, eu acho que é um contexto como um todo, né? Não só você se apresentar bem, então se vestir bem, como também você falar bem, se expressar bem, como você se cuidar e ser fisicamente disponível, estar fisicamente forte para fazer os compromissos, nunca faltar esses compromissos, cumprir com a palavra. Eu acho que essas coisas que eu fiz muito, de certa forma, são os principais pilares de inspiração que eu poderia deixar aí de legado para o time que hoje me representa na Sterling. Eu gosto muito, nos meus projetos, minhas empresas, meus negócios, gosto muito, eu uso muitas vezes, acaba a gente sendo um pouco exigente, né? Mas eu sempre respondo que eu não peço nada a alguém que eu mesmo não faça. Isso, para mim, me dá um senso de autoridade. Eu me sentiria muito mal pedindo para alguém fazer alguma tarefa que eu não faço ou já não tenha feito em algum momento na minha carreira, né? E isso, às vezes, cria uma certa... o nível de exigência, de excelência consigo mesmo, primeiro, além dos outros. Né? Ano passado, Paulo, eu tive a oportunidade nos fóruns do LEAD internacionais, e ano passado foram 12 que nós realizamos, eu tive em 9 deles, mas teve 2 que para mim foram pessoalmente marcantes. 2 momentos. Né? LEAD, que foi em Mumbai, quando eu fiz uma apresentação lá e conheci um pouco da Índia, e visitei lá alguns centros de conexão de espiritualidade, jornada interior, e no final do ano em férias com a família no Japão, onde eu participei de alguns momentos de rituais ancestrais do Japão, um deles a cerimônia do chá, que traz, tanto na Índia quanto no Japão, essa ideia de que, e a filosofia da cerimônia do chá, é que o tempo agora é único e você abstraia de toda distração para focar na pessoa que está com você, porque nessa filosofia ancestral oriental, cada encontro é uma enorme oportunidade de coisas incríveis. Então, essa ideia da plenitude, de doar a atenção naquele momento, seja na experiência na Índia ou no Japão, me chocou muito assim como reflexão. Você está num esporte que são milésimos de segundo a tomada de decisão. Isso exige um nível de concentração mental, de disciplina, né?
indescritível, né? E imagino que, de algum modo, você já tinha, de algum modo, um pouco desse DNA, reforça por uma até sobrevivência na operação do carro, você não pode ter distrações num carro a 300 por hora, né? Imagino que também volta retroalimentar de outro nível para a sua atividade profissional também, né? Então, eu quero te ouvir um pouco sobre como você tem lidado com, talvez, o desafio do nosso tempo, que é hoje lidar com as distrações. Quanto que hoje a gente observa, eu vou dar um exemplo mais raso, a gente não consegue, grosso modo, ter tempo para estudar o inglês num aplicativo gratuito pela internet e, num piscar de olhos, fica 3 horas navegando em redes sociais sem nem saber por que começou, né? Então, como que esse tema da concentração hoje, que o esporte te reforça, uma habilidade que com certeza você já tinha, tem se tornado clarificador da sua atividade pessoal e empresarial? Bom, no automobilismo, como eu te falei, é o meu relaxamento quando eu estou no carro, porque eu me abstenho de todas as demais preocupações de escritórios, expansão, sócios, clientes. É aquele meu momento. Obviamente, eu faço isso de final de semana, né? As quais são de sábado, as corridas são de domingo. Mesmo assim, eu acho um jeito de aproveitar a oportunidade. Então, até se eu tenho um vídeo no meu Instagram ontem, depois da corrida, minha corrida foi de manhã, eu passei a tarde inteira prospectando clientes nos camarotes. Então, fiz um camarote com o meu patrocinador e fizemos um lead qualificado de empresários que estavam lá pelo divertimento, mas também pelo relacionamento. Então, assim, essa eficiência, essa performance que eu busco é sempre estar fazendo aquelas coisas que eu preciso fazer em primeiro lugar. Então, eu tomei a decisão de, obviamente, ter um esporte de alto risco que começou como um hobby, mas que hoje virou um canal de negócio. Então, o viver o momento sempre vai ser difícil para quem tem várias atividades, são vários pratinhos, né, na vida, né? Então, você tem um pratinho da família que você precisa girar, você tem um pratinho do trabalho que você precisa girar, você tem um pratinho menor que às vezes a gente deixa de lado, que é o lazer, mas que precisa girar porque é bom para a cabeça. Tem o pratinho da saúde, o pratinho da alimentação. O espiritual, né? O espiritual. Então, girar todos os pratinhos, né, e deixar todos girando, sempre você tem que dar um pouco mais de atenção para algum. Na minha posição hoje de liderança de trabalho e sendo institucionalmente o responsável pela expansão e pela captação da Sterling, eu aproveito até no meu momento de lazer, que virou uma profissão e que envolve muito a minha questão de espiritualidade, porque ali é um momento de concentração, é um momento que antes de entrar na pista eu falo muito com Deus, né, porque eu sei que muitas pessoas dependem de mim, eu tenho uma filha pequena, então eu peço muita proteção. Ali é um lugar muito sólido para mim, para tudo isso acontecer. E eu comecei a tratar o esporte também como uma plataforma de negócios, intercalar e começar a girar os pratinhos. Então, para mim, é óbvio que tudo é prioritário, mas eu tento girar todos os pratinhos ao mesmo tempo, tento distribuir a minha atenção. É óbvio que eu acabo sendo um pouco inacessível para muitas situações, para muitas pessoas, mas eu sempre deixo o meu time, todo mundo engajado, sempre tento direcionar para quem pode me representar. E basicamente assim que eu tenho lidado com a situação. Não sei se é a mecânica mais certa, mas tem funcionado para mim e eu acho que tem sido uma forma boa de lidar. Legal. Bom, vamos falar então do tema que hoje você é uma das referências, né, nacionalmente, e aqui no Sul é a nossa grande referência, que é o tema de como empresas podem transformar a sociedade através do esporte e também posicionar suas marcas, o seu brand, né? Queria que você compartilhasse um pouco do que você tem visto no Brasil, do que você tem visto na Porsche Cup e do que você tem visto oportunidade no Sul. Qual é o tamanho da possibilidade das empresas usarem leis de incentivo, por exemplo, que não demandam recursos do caixa, mas sim direcionamento adequado, para que elas abracem causas inspiradoras, causas essas que também mobilizam seus colaboradores, sua rede de fornecedores, de parceiros. Hoje as pessoas optam por estar conectadas a alguma empresa que gere algum significado para elas. Então, empresas hoje abraçarem causas como o esporte, mas outras causas também, causas sociais, causas humanitárias, agregam valor hoje para as pessoas que participam disso. E um dos instrumentos fundamentais são as leis de incentivo, que existem justamente para isso, para que as organizações foquem, dêem atenção a essa temática. Qual é o tamanho da oportunidade das empresas do sul do Brasil de se posicionarem melhor através desse caminho? Excelente pergunta, Delta. Bom, a gente vive num momento de incertezas jurídico-tributárias no país. A gente ainda está num momento de economia desacelerada. A gente tem aí nossas complexidades como país. Então, a primeira linha que as empresas cortam é marketing.
parece que é uma despesa fútil, né? Que não é servível, mas é geralmente a fonte de captação de cliente. Então, muitas empresas não conhecem ou não utilizam com carga máxima as leis de incentivo, que é destinar um pedaço do teu imposto de renda para causas sociais ou para projetos aprovados. E esse direcionamento, obviamente, ele tem um viés social numa ponta, mas ele é uma forma de posicionamento da marca. Então, se você antes fazia R$100 mil de doação para um projeto eventualmente, de causa social de saúde de criança, às vezes você tem esse dinheiro no teu IR e muitas empresas desconhecem. Então, você pode fazer os mesmos 100 mil, entre aspas, direcionando o recurso que você já daria para a União, ou você pode fazer 200. E esse posicionamento de marca, geralmente, ele vem endereçado em você ser o embaixador num tema, ou você ser o patrocinador do tema. Então, veja que bacana, uma corrida pelo direito da mulher, que eu sei que o LEAD tem essa prerrogativa, uma empresa que eventualmente faz, por exemplo, alguma coisa de um produto feminino, ou um seguro específico para a mulher, ou um plano de saúde feminino, ou que seja uma empresa com a bandeira de empoderamento feminino, muitas vezes olha para esse evento e fala, putz, eu não tenho 100 mil para patrocinar esse evento, mas eu queria fazer parte desse evento e eu queria fomentar esse assunto. Às vezes, dentro do IR da própria empresa, ela poderia ter direcionado alguma forma. Então, a gente tem um dado que mais de 43 bilhões de reais são destinados em impostos para a União, mas que poderiam ter sido destinados para projetos que a empresa escolha. E eu acho que isso tem muito a ver. A empresa vai pagar os impostos corretamente se ela puder direcionar um pedacinho para algo que ela acredita muito e que ela quer que seja a bandeira dela, ela se posiciona de graça. Então, esse é um assunto que a gente vem tratando com seriedade, levando isso para as empresas, ajudando no cálculo para as empresas e encontrando projetos sérios para que as empresas possam aportar. Uma das unidades de negócio do Torhold é voltada, e acabou como consequência da tua atividade pessoal, inclusive no esporte, para fazer esse hub, essa conexão, esse marketplace entre empresas que gostariam de apoiar causas, organizações que desenvolvem aquelas causas e organizações sérias. E, além disso, fazer o que é o mais importante e difícil, a gestão disso, até do ponto de vista de prestação de contas, para e passo com os órgãos de auditoria, fiscalização, controle, né? Muitas vezes as empresas deixam isso na mesa porque dá trabalho, porque vai tirar um pouco o foco, a atenção. Por outro lado, grandes empresas, eu posso citar aqui duas grandes empresas nossas, como a Tigre e a Engie, que dedicam, existem fundações próprias, equipes totalmente dedicadas, e a máxima dessas duas, de que não pode sobrar, entre aspas, nenhum centavo passível de ser utilizado em lei de incentivo na mesa. Tudo tem que ser alocado em projetos com as causas que eles acreditam, comunidade, cultura, social. Então, esse caminho da responsabilidade social e da cidadania empresarial, ele pode agregar valor e fazer, o mais importante, a diferença na vida das pessoas. Eu queria te ouvir um pouco como você acredita que isso vai deixar, talvez a exemplo da analogia que a gente fez com a nossa saúde, deixar de ser um tempo adicional, uma energia adicional e passar a ser algo do core das organizações. Até porque uma empresa sem alma hoje tem mais dificuldade de atrair e reter talentos e parceiros e o consumidor final, no fim das contas. Qual é a tua percepção de tendência de empresas cidadãs daqui para frente versus um passado recente, onde cabia a empresa fazer o seu negócio, ter o seu resultado e ponto? Hoje mesmo, dia 2 de março, foi sancionado o aumento do incentivo da lei do esporte, de 1% para 2% a partir de 2028, de 2% para 3%, né, adicionou um ponto percentual. Então, eu vejo o governo interessado em fazer isso. Muitas empresas acham que o governo está abrindo mão do dinheiro, mas não é isso. O governo só está dizendo para a sociedade, olha, escolha onde você quer que eu coloque esse recurso. Então, eu acho que, como cidadão, primeiro é o direito de escolha. Eu acho que sempre isso é positivo quando a gente pode direcionar o nosso recurso para aquilo que a gente acredita. O segundo, que isso não é um custo para a empresa. Ter uma equipe dedicada, eu acho que a Engie é um dos cases de maior sucesso que a gente tem no país. Foi, inclusive, a lei do meio ambiente saiu ano passado. Ela foi a primeira empresa a protocolar e aprovar um projeto de lei de incentivo ao meio ambiente. Então, inspirado, inclusive, neles, nós fizemos uma volta a uma árvore para anular o carbono da Porsche Cup. Mas eu vejo assim, é uma necessidade, assim como para a reforma tributária as empresas vão ter que focar a atenção em custo, em
como fazer a máxima eficiência tributária. Do outro lado, eu acho que é compromisso da empresa com si própria, é o melhor direcionamento do recurso daquilo que nos depende, né? Já que a gente não pode ir lá no governo e votar naquilo que a gente acredita mais prioritário, a gente acredita que dentro da filosofia de quem a gente deu o nosso voto, eles vão direcionar para aquilo que a gente acredita, mas não necessariamente isso aconteça. Quando nós temos a opção de fazê-lo, eu acho até como cidadão, como direito cívico nosso, a gente deveria fazer. Bom, assim como na sua vida pessoal e profissional, você é exemplo do que defende, pratica o que defende, da mesma maneira no âmbito de como usar recursos incentivados para projetos de impacto, você também é exemplo do que você oferta de possibilidade para os seus clientes e parceiros, porque você também realiza isso enquanto corredor e dono de equipe, né? Obrigado pela presença conosco, Paulo. Esse momento de outros que faremos ao longo do ano, além dos fóruns LEAD, tanto Santa Catarina como Rio Grande do Sul, a gente vai explorar mais esses vieses todos, a alta performance, o viés desse ambiente tributário e suas possibilidades e ajuda para as empresas do sul do Brasil e o viés da cidadania empresarial através especialmente de leis de incentivo. Acompanhe este conteúdo em todas as plataformas do LEAD e também do Sistema Catarinense de Comunicação. LEAD Talks, liderança para o futuro.